Shalom, a paz do Senhor para mais uma gravação. Hoje, aonde você está edificando a sua casa? Na rocha ou na areia? Deus abençoe você e a sua família. Quem vos fala, pastor Natanael Joaquim de Souza. Onde você está construindo a vossa casa? Na areia ou na rocha? Então Jesus deixou para nós a parábola das duas casas. Casa espiritual. Então cada crente constrói uma casa espiritual. Se você constrói uma casa na rocha, então você está construindo uma casa na palavra de Deus. E se você constrói uma casa na areia, simplesmente você tem a Bíblia, mas não está construindo a casa na rocha, que é a palavra de Deus. Então, é isso. O conselho de Jesus: construa a vossa casa sobre a rocha. A rocha é Cristo. Em Lucas 6:46, Jesus deixou uma palavra para nós, dizendo: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Então, Jesus quer de nós não só que chamamos Senhor, Senhor e clamamos por Ele, mas que obedecemos a sua palavra. Aqui nós observamos o crente obediente é como se tivesse edificado essa casa na rocha. Olha essa casa na rocha. Assim é o crente obediente à palavra de Deus. A casa está sendo edificada sobre a rocha. Ela está firme. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas ela não vai cair. Vem as tribulações, ela não vai cair porque está edificada sobre a rocha. Quem é a rocha? A rocha é Cristo. Então aqui, em Mateus 7:24, Jesus diz: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras, e os observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Isto é, o homem que construiu sua casa na rocha. Então aqui está. Uma vez que você estuda a palavra, uma vez que você é praticante da palavra de Deus, então você está construindo a sua casa na rocha, como essa casa que você está vendo aí. Isso é obediência à palavra de Deus. Quem ouve esses meus mandamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Então, o próprio Jesus deixou bem claro, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Então, construa a sua casa na rocha. Essa rocha é Cristo. Então aqui nós observamos o servo obediente. A Bíblia, a palavra de Deus, é como se essa construída a casa na rocha. Além de construir uma casa na rocha, esse crente passa a ser uma fonte de vida. Muitos vêm beber água dessa fonte do crente obediente. Aqui nós observamos em Lucas 6:48, Jesus falando do crente obediente. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha. E vindo as enchentes, bateu com ímpeto e corrente sobre aquela casa, mas não pôde abalar, porque estava fundado sobre a rocha. Então uma casa fundada sobre a rocha, pode vir enchente, pode vir vendaval, vem as tribulações, mas a casa não cai, porque ela está firmada sobre a palavra de Deus, firmada sobre Cristo, que é a rocha. Então nós vemos aqui, caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu, porque havia sido construída sobre a rocha. Então, o conselho de Jesus é que nós observamos a palavra de Deus, mas não só observamos, mas que venhamos ser praticantes da palavra de Deus. E quando estamos praticando a palavra, então a nossa casa está sendo edificada na rocha, e somos uma fonte de palavra de Deus. Aqui está um servo desobediente que edificou a casa na areia. Olha a casa caindo. Não aguentou o temporal, não aguentou o vento, não aguentou a enchente, a casa caiu. Por quê? Porque foi edificado sobre areia. Então aqui veja que Lucas 6:49, mas quem ouve as minhas palavras
e não obedece a ela, é como um homem que construiu uma casa na terra, na areia, sem alicerce. Quando as águas batem contra aquela casa, ela caiu e logo ficou totalmente destruída. Então nós vemos aí essa casa destruída, não aguentou a primeira tempestade, não aguentou a primeira provação, porque foi construído sobre areia. Então é isso que Jesus quer dizer para nós, que nesse mundo vamos ter muitas turbulências, muitas tribulação, muita chuva, muito vento, mas se nossa casa for edificada na rocha, ela não vai cair. Mas se ela for na areia, vai ficar como esta casa aí. E aqui em Mateus 7,26, quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com a força contra aquela casa, e ela caiu, e ficou totalmente destruída. Então, olha bem, Mateus 7, 26 e 27. Então, a casa destruída, não aguentou um vendaval, não aguentou a tempestade, não aguentou as provas, porque foi edificado sobre areia. Então, construa sua casa na rocha, a rocha Jesus. Aqui nós vemos duas casas. Uma casa do servo obediente. Olha lá, ele construiu a casa na rocha. As enchentes, a chuva não conseguem derrubar. Mas aqui o servo desobediente à palavra de Deus construiu a casa na areia. Veio a chuva, veio o vento e derrubou aquela casa, e grande é a sua casa. Então a parábola das duas casas enfatiza a importância de edificar a vida sobre a palavra de Deus e a prática dos seus ensinamentos, garantindo que a fé permanece firme e resistente às provações. Então, uma vez que você edificar sobre a palavra de Deus, a prática da palavra de Deus, viver a palavra de Deus, sua casa está sendo edificada sobre a rocha. Ela vai estar firme e permanecer firme quando vir as tribulações. Mas Mateus 7, 28, quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ensinava com autoridade dele mesmo. Então, todos se admiravam da doutrina, do ensinamento de Jesus, porque ele ensinava corretamente, vindo do Pai, a palavra de Deus. E aqui na conclusão, as duas casas. Aonde você vai edificar a sua casa? Na rocha ou na areia? Então, a escolha é nossa, a escolha é minha, é sua. Então a parábola da casa sobre a rocha ensina que é ouvir e praticar a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra e praticamos a palavra de Deus, então a nossa casa vai ser edificada sobre a rocha. Mas se nós ouvir a palavra e não praticar a palavra, não viver a prática, então a nossa casa vai ser edificada sobre a areia, e no primeiro vento, a primeira tempestade, ela cai e vai ser grande a queda. Então, fica esta palavra para você e para mim. Vamos edificar a nossa casa na rocha. Ler a palavra, ouvir a palavra, praticar a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Então, lâmpada para nossos pés e luz para nosso caminho é a palavra de Deus. Shalom, a paz.